Bom dia, meus irmãos. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus seja com todos, amém? Cumprimente a pessoa que está do seu lado, o irmão, a irmã, dizendo que o Senhor te abençoe nessa manhã. Amém. É um privilégio para nós estarmos aqui hoje na casa do Senhor, um privilégio estarmos reunidos aqui no melhor lugar onde nós poderemos estar, amém? Abra sua Bíblia no Salmo 135. Salmo 135, que é um salmo de louvores a Deus. Amém? Que diz: Aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom, cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu a Jacó para ser dele, e Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Fez subir as nuvens dos confins da terra, fez os relâmpagos para a chuva, fez sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem matou os primogênitos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. Foi Ele quem fez sinais e maravilhas em seu meio, ó Egito, contra Faraó e todos os seus servos. Ele destruiu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. E a terra deles deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que nele confiam. Casa de Israel, bendiga o Senhor. Casa de Arão, bendigam o Senhor. Casa de Levi, bendigam o Senhor. Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia! Você teme o Senhor, meu irmão? Você crê que o Senhor é aquele que, como a própria palavra diz, que desde o princípio cuidou do seu povo? Foi Ele quem colocou lá as pragas no Egito para libertar Israel. Ele derruba, Ele tanto constrói como desconstrói reinos. Ele é aquele que está acima de tudo e de todos. Como diz aqui, o teu nome, Senhor, no versículo 13, permanece para sempre. A tua memória passará de geração em geração. E aí logo depois, no versículo 15, a gente vê algo que em nosso meio, em nosso coração é muito latente, né? Às vezes a gente tem a tendência a criar ídolos. A gente vê aqueles ídolos, né, de pessoas que adoram imagens e tudo mais, e aquilo automaticamente já chama a atenção da gente e nós já repulsamos aquilo. Mas quantas vezes no nosso coração nós temos criado os ídolos? Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isso é verdade. Quantas vezes no nosso coração, coisas que a gente gosta, às vezes pessoas, às vezes ideias, às vezes qualquer tipo de coisas que chame bastante a nossa atenção, viram ídolos para nós. A gente começa a se esquecer do Senhor, ou então quando mesmo a gente precisa de algo em nossa vida e a gente acha que vai conseguir aquilo simplesmente pelo esforço de nossas mãos, a gente está se colocando como nosso próprio ídolo, colocando a nossa força, os nossos braços como os nossos ídolos.
Mas o Senhor aqui, Ele mostra que esses ídolos, eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. E diz ainda que tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e todos que nele confiam. Que nós não confiemos em ídolos humanos, que nós não nos deixemos enganar pelo nosso coração e não confiemos em ídolos que nós mesmos criamos. Mas que possamos aqui, como diz no versículo 20, bendiga o Senhor. Vocês que temem ao Senhor, bendiga ao Senhor. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, nós tememos ao Senhor. Então bendiga ao Senhor. Quando você se levantar todos os dias, bendiga o nome do Senhor, louve o nome do Senhor, agradeça por mais um dia, confie na provisão dEle, confie nele, porque Ele é o único que está acima de todos. Ele é o único que pode nos dar sustento todos os dias de nossas vidas. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és único, Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor está acima de todos, Pai. O Senhor está acima de tudo, Senhor. O Senhor é aquele que está entronizado no seu santo e sublime trono, Pai. Obrigado, meu Deus, porque sabemos que nosso coração facilmente se engana com os ídolos deste mundo, Pai. Às vezes com ídolos que nós criamos, às vezes com ídolos que deixamos adentrar o nosso coração, Pai. Mas livra-nos, Senhor, de confiar em coisas humanas, Senhor. Livra-nos, Senhor, de confiarmos em nós mesmos, Pai. Que todos os dias, quando nós nos olharmos no espelho, Senhor, possamos ver em nós pessoas dependentes de Ti, Senhor. Porque o Senhor é o único que pode todas as coisas, Pai. O Senhor é o único que merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa confiança, Senhor, pelos séculos dos séculos, Senhor. O Senhor é aquele quem dá e tira, o Senhor é aquele que constrói e desconstrói, o Senhor é aquele que está acima de todos os reinados, acima de todos os governantes, acima de tudo que pode acontecer nesta terra, Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas, Pai. Nós confiamos na Tua santa mão, no Teu santo nome, Senhor, e é por isso que estamos aqui hoje, para Te louvar, para bendizer o Teu nome, Senhor, para aprender mais de Ti, para cultuar, Senhor, para trazer o nosso melhor aos Teus pés, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, Pai. Toma de nós, Senhor, o nosso jugo, Pai. Toma de nós, Senhor, as nossas aflições, nossas tristezas, Senhor, as nossas angústias, que tudo isso fique da porta para fora agora, Senhor, porque nós estamos entregando aos Teus pés, Senhor. Porque confiamos que só Tu podes, Pai. Que o Senhor pode tirar de nosso coração toda a amargura e colocar ânimo novo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Renova as nossas forças, Pai, para que possamos Te louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque nós tememos a Ti e estamos aqui para bendizer o Teu santo nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, Senhor, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a igreja diga amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Bom dia, igreja. Amém. Esse primeiro louvor, ele é baseado no Salmo 126, que é uma lembrança das grandes coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Uma lembrança das maravilhas que Deus tem operado e que nesse momento a gente possa lembrar o quanto o Senhor tem sido bom para conosco. Amém? A gente vai cantar a primeira vez bem lenta e depois a gente vai acelerar para todo mundo aprender, tá bom? Vamos lá. Há uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando
por nós. Grandes coisas Ele tem feito. Grandes coisas tem feito. Por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Glória a Deus. Grandes coisas tem feito. Por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluia. Quem diria? Aleluia. Vamos lá. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Glória a Deus. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Você pode dizer isso? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Estamos muito alegres, por isso estamos alegres, sabe? Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, meu irmão, minha irmã, se você tem chorado, semeia, 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 porque o plantio vem. Nós vamos colher com alegria, em nome de Jesus. Semeia no Senhor que nós vamos colher. Glória a Deus. Retos caminhos. Aleluia. É assim que nós semeamos, em retidão diante do Senhor, sendo fiel ao Senhor, caminhando junto com Ele todos os dias, em nome de Jesus. Faz-me, Senhor, dentro do
estar da tua vontade. Não quero desviar. Se a tua mão não for comigo, jamais quero ir. Tu és Deus sem mim, mas eu sem ti não sou ninguém. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol de guia, minha direção. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol de guia, minha direção. Faz-me, Senhor, faz-me, Senhor, dentro do teu plano estar. Em nome de Jesus, da tua bondade não quero desviar. Se a tua mão não for comigo, jamais quero ir. Tu és Deus sem mim, mas eu sem ti não sou ninguém. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol de guia, minha direção. E quando parece que tudo é solidão, meu futuro, os meus sonhos estão no teu coração. Pode o mundo inteiro me abandonar, o meu Deus sempre comigo estará. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol de guia, minha direção. Em teus retos caminhos eu quero prosseguir, sustentado por ti, jamais irei fraquejar. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol de guia, minha direção. Tua luz me orienta, teu poder me sustenta, meu farol de guia, minha direção. Aleluia, Senhor. Ó Pai, continua nos orientando, Senhor, nos teus retos caminhos, Senhor. Obrigada, Pai, por nos guiar e não nos deixar sós, Senhor. Obrigada porque o Senhor não nos desampara, Pai. O Senhor permanece ao nosso lado. O Senhor permanece caminhando conosco, porque sozinhos não temos forças para poder caminhar e seguir, Senhor, na contramão do mundo. Como o Senhor nos pede, o Senhor nos manda não sermos amigos desse mundo, mas sermos amigos teus. E somente, Pai, entregando nossa vida a Ti, podemos, Senhor, continuar caminhando contigo. Entregando, Pai, tudo que há em nós, em Tuas mãos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entregarmos a Ti todo o nosso coração. Não uma parte, não um pedaço, mas tudo, Senhor. Entregarmos nossa vida a Ti. Porque não há lugar melhor. Não há lugar melhor para estarmos senão no centro da Tua vontade, Pai. Toma o nosso coração, Senhor.
meu Deus, vou estendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Que eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Que eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a sua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a sua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. De fato, só há um caminho. O Pai entregou o Filho entregou sua própria vida para que nós entregássemos as nossas vidas a Ele. O caminho para conhecer o nosso Deus, para conhecer a Cristo, é a entrega. A entrega do nosso eu, as renúncias do nosso coração. Ai de nós, ai de nós. Ai de nós viver uma vida inteira sem conhecer a Cristo. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. De continuar, Deus, no raso, de continuar, Senhor, em lugares distantes de Ti. Dá-nos fome, dá-nos sede. Guia-nos, Espírito Santo, a um lugar mais profundo em Ti.
lugar de entrega completa do nosso coração. Nos ajude, Espírito Santo, a renunciar o nosso eu, a renunciar as pequenas vontades do dia a dia, a caminhar, em nome de Jesus, mais perto do nosso Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu sacrifício por nós. Obrigada. Meu orgulho me tirou do jardim. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho
Não deixe seus lábios fechados. Adore o Senhor onde você está. Declare a Ele palavras de adoração. Exalte quem Ele é. O mais belo entre milhares. Maior o nome acima de todos os nomes. Ele é acima de tudo. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti pela Tua presença, Pai. Glórias a Ti, Jesus, por caminhar no meio de nós. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui, porque Tua graça se renova a cada manhã em nossas vidas, Pai. Tua graça infinita e abundante, Senhor, superabundou o pecado, Pai, que existe dentro de nós. Por isso estamos aqui, por isso estamos na Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor. Tão grande amor derramado no meio de nós. Oh, Pai, que a gente nunca se esqueça. Tu és o amor. Tu és o próprio amor. Que nosso desejo e prazer e alegria de todos os dias seja Te conhecer mais e mais, Jesus. Te conhecer e sermos cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Te conhecemos verdadeiramente, Pai, não superficialmente. Termos um relacionamento verdadeiro contigo, Pai. Ó Senhor, nos aproxima de Ti, Pai. Cada dia mais. Nos livra dos ídolos dos nossos corações, Pai. Nos aproxima de Ti, que é o nosso único e suficiente e verdadeiro Salvador. O caminho, a verdade e a vida. Somente em Jesus a gente encontra. Aleluia. Obrigada, Pai. Adoramos a Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome, Pai, como igreja. Teu nome que é grande, que é acima de todos, Senhor Jesus. Teu nome que é poderoso, Pai, para quebrar cadeias, restaurar vidas, trazer de volta o que estava perdido. Teu nome é poderoso, Senhor. Oh, Senhor, entronizamos a Ti, Pai, nesse momento. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Abençoe a vida da pessoa que está do seu lado. Bom dia, que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida nessa manhã. Você pode dizer amém? A presença de Deus é algo extraordinário. Que você esteja sensível à sua voz. Pois não adianta Deus estar aqui e o seu coração, se o seu coração estiver endurecido. Deixe o Espírito falar com você.
esteja sensível à voz do Espírito Santo, para que o Senhor possa agir na sua vida, para que o Senhor possa falar com você nessa manhã. Chegamos às vezes na igreja com tantas preocupações. Às vezes estamos aqui, estamos pensando no que temos que fazer depois do culto. Estamos pensando no dia de amanhã, no que temos que resolver, nas contas que temos para pagar. Queridos irmãos e irmãs, este é o momento de você se concentrar apenas em Deus. Você está na casa do Senhor. Você está na presença do Eterno. Quando Moisés perguntou a Deus: qual é o nome que eu vou apresentar a Faraó e ao teu povo? Quem eu vou dizer que me enviou? Porque os egípcios cultuavam a vários deuses. E Deus disse para Moisés: diga ao povo que eu sou te enviou. E eu sou significa o eterno, aquele que nunca teve início e nunca terá fim, aquele que existe de eternidade a eternidade. É diante desse Deus que nós estamos agora. E é por isso que as lutas se levantam, porque todas as vezes que o povo de Deus quer buscar a Deus, o diabo tenta atrapalhar. É um carro que enguiça, é um eletrodoméstico que queima, é uma visita que chega na hora que não devia chegar, é um Uber que cancela. Se você estiver atento aos sinais, você vai ver o quanto Satanás está querendo atrapalhar. É a mesa ali que deu um problema, né? Você está sentindo um cheirinho de queimado ali, foi um curto-circuito que deu, por isso nós abrimos as janelas. Por isso que eu disse, quinta-feira, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Precisamos estar atentos. É hora do povo de Deus amadurecer. Eu tenho falado isso aqui. Não cabe mais agirmos como crianças na fé. Precisamos entender que nós somos chamados para ser o povo de Deus. E se você não entende o tamanho dessa responsabilidade, você não sabe com o que você está lidando. Ser chamado de povo de Deus traz sobre mim e sobre você uma grande responsabilidade, porque se você carrega o nome de povo de Deus, você tem que viver como povo de Deus. Você não pode viver de qualquer maneira e bater no peito e dizer que é povo de Deus, porque senão você vai ser envergonhado, e envergonhado pelo diabo, não por Deus. Temos que amadurecer, posso ouvir um amém? É amadurecer espiritualmente. Deus está chamando a esta igreja a uma nova realidade. Se você ainda não entendeu isso, Deus está chamando a esta igreja a uma maturidade espiritual. Deus está chamando essa igreja a entender o que nós estamos fazendo neste lugar. Nós não estamos aqui passando tempo. Nós não estamos aqui numa confraternização social. Nós estamos aqui num local de adoração ao Eterno. É isso que nós estamos fazendo aqui. E quanto mais rápido você entender isso, mais dentro dos propósitos de Deus você estará. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo disse, que todo ramo que estiver ligado à videira será limpo para dar mais fruto. Você pode dar uma glória a Deus? Mas Jesus também disse que todo ramo que não der fruto será o quê? Cortado e lançado fora. Meu irmão, não está nas minhas mãos isso, está nas suas. Dar fruto
está nas suas mãos. Eu só posso dar frutos por mim mesmo. Eu não posso dar frutos por você. Então, se você quer continuar ligado à videira verdadeira, seja um ramo frutífero. Posso ouvir um amém? Busque maturidade espiritual. Busque viver como povo de Deus, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva do Senhor. Porque o que Deus tem para fazer nesta igreja é algo que nós não imaginamos. É algo que nós sequer sonhamos. O que Ele está fazendo, Ele já está agindo. Quem está atento já está vendo o mover de Deus. Ele já está agindo nessa igreja. E Ele está moldando essa igreja para ser a igreja que Ele quer. Ele está moldando as nossas vidas para que sejamos o povo que Ele deseja ter. Entenda uma coisa, meu querido irmão e minha querida irmã, a sua vida não pertence mais a você. Se você conheceu a Jesus, se você o confessou como Senhor da sua vida, a sua vida não pertence mais a você. Ela pertence a Ele. E o que acontece é que muitas pessoas ainda querem ter o controle da sua vida, e lutam e brigam com Deus, e ficam nessa batalha, sem permitir que Deus faça cumprir a sua vontade. Quando o povo de Israel pecava, a presença de Deus saía do meio do povo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus está chamando essa igreja a ser uma igreja íntegra e fiel, não segundo os nossos olhos, mas segundo aos olhos dele. Então fique atento. O momento de a meninice na fé já passou. Você pode dar uma glória a Deus? Já passou. Deus quer homens e mulheres de Deus, verdadeiros adoradores, pessoas que entendem o que estão fazendo neste lugar, pessoas que estão dispostas a arregaçar as mangas e se tornarem restauradores de muros, pessoas que estão dispostas a irem para a frente de batalha e dizer: Senhor, eu estou aqui para batalhar. Crianças não batalham. Crianças não vão para a batalha. Crianças não conseguem manusear armas. E às vezes, Deus não usa você porque você ainda não amadureceu. Porque Ele não pode dar armas a crianças. Ele não pode dar armas espirituais a quem ainda é uma criança espiritual. Se você quer ter experiência com Deus, você precisa amadurecer. E este amadurecimento não tem nada a ver com a sua idade cronológica. Esse amadurecimento tem a ver com o quanto você busca a Deus. Sua busca, ela tem que ser constante e diária. Você tem que buscar a Deus todos os dias da sua vida, para que você seja cheio e cheia do Espírito Santo de Deus.
Posso ouvir um amém? Então, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, para que você esteja sensível ao que está acontecendo. Deus está agindo neste lugar. Ele está fechando as brechas e Ele está restaurando os muros. Você pode fazer parte disso. Deus não quer que ninguém fique fora dessa visão. Mas se você não entender isso, você vai acabar ficando de fora por sua própria conta. Porque Deus está à procura de adoradores. Então, se coloque nas mãos de Deus. Nada do que você faz aqui dentro é para os homens. Tudo o que você faz aqui dentro é para o Deus da tua salvação. Então, entrega, coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Para que, usando as palavras de João, para que Ele cresça e a gente diminua. Para que o nome dEle seja exaltado neste lugar. Para que o pecado seja arrancado do nosso meio. E deixe-me te falar uma coisa. Você pode esconder o pecado de mim, você pode esconder o pecado de algumas pessoas, mas você não pode esconder o pecado de Deus. Deus sonda mentes e corações. Ele está em todos os lugares. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a motivação do teu coração. A palavra ainda não chegou aos meus lábios e Ele já sabe o que eu vou dizer. O perdão, meus irmãos, ele é fruto de um verdadeiro arrependimento. Se você está em pecado e está escondendo isso, acha que está escondendo isso de Deus, se arrependa e peça perdão a Ele. Se arrependa de fato e de verdade, peça perdão e abandone o pecado. Porque se você insistir em andar em dois caminhos, provavelmente você será cortado da videira. E saiba de uma coisa, nada do que eu estou dizendo até agora estava programado para eu dizer. Eu subi aqui para dar anúncios. Mas Deus quer falar contigo. Se você está escondendo coisas, acha que está escondendo coisas de Deus, se arrependa. Peça perdão a Deus e rompa com o pecado. Para que você possa ser limpo e produzir mais fruto. O desejo de Deus não é cortar, o desejo de Deus é limpar. Mas para limpar, você precisa se arrepender. Senão nada, absolutamente nada acontecerá. Amém? Campanha do quilo, nós continuamos insistindo para que a igreja continue participando desta campanha que tem sido extremamente necessária para ajudar famílias inteiras que estão precisando dessa ajuda, desse socorro. Então, quando você for ao supermercado, lembre-se da campanha do quilo. Acrescente as suas compras, pelo menos 1 quilo de um alimento não perecível, e traga para a igreja. Você pode trazer nos cultos, você pode trazer durante a semana, para que nós possamos montar as cestas básicas e socorrer as famílias cadastradas na igreja. Amém? Então traga durante o culto, traga durante a semana. O importante é que você participe. Pastor, eu só posso trazer um item. Amém.
porque com uma coisa que você trouxer e a outra coisa que um outro irmão trouxer, nós vamos juntar tudo e montar as cestas básicas, amém? Então, não menospreze aquilo que você pode fazer. Se você pode fazer alguma coisa, faça, pois você vai estar ajudando pessoas, amém? Nós temos cultos durante a semana, toda terça e toda quinta, às 7h30 da noite, nós estamos com as portas da igreja abertas e você tem a oportunidade de estar na casa de Deus. Toda terça-feira o nosso culto de oração e intercessão, aonde além de orar e interceder por pessoas, sempre há uma meditação bíblica e os irmãos estão meditando na carta de Paulo aos Filipenses. E às quintas-feiras, nosso culto público também às 7h30, onde nós estamos estudando o livro de Provérbios. Então, eu convido você a estar presente também durante a semana na casa do Senhor, buscando a face de Deus, se alimentando da sua palavra, para que você seja fortalecido no Senhor, amém? Ao final do culto, nós temos um bazar funcionando, você pode visitá-lo, sempre tem produtos bons, com preços acessíveis. Então, saiba que quando você adquirir alguma coisa no bazar, além de você estar levando uma coisa boa por um preço muito bom, você também estará ajudando a igreja, tá bom? E hoje nós temos o almoço, que já está sendo vendido, se eu não me engano é carne assada, não é isso? R$17. E este almoço tem como objetivo ajudar o pagamento do sítio do Retiro dos Jovens do ano que vem. Então saiba que se você puder almoçar hoje na igreja, o cardápio maravilhoso, carne assada, arroz, feijão, farofa, salada de macarrão, olha, coisa boa para você almoçar bem, né? Leve sua esposa para almoçar fora hoje, aqui do lado de fora da igreja, né? E com isso você vai estar ajudando os jovens também a fazer os pagamentos do sítio, né? Porque na verdade nós estamos pagando de forma parcelada. R$17 apenas. Então tem bazar lá atrás, tem almoço hoje, tem cantina de doces, que agora volta para ajudar o Ministério Expressão de Louvor. Cantina de doces sempre ali na frente. Hoje tem pudim e tortinha de limão com biscoito crocante, tá? A cantina de doces é para ajudar o Ministério Expressão de Louvor. E o almoço para ajudar o pagamento do sítio do Retiro dos Jovens, tá bom? E falando em retiro, as inscrições estão abertas. Se você ainda não fez a inscrição do seu filho ou da sua filha, procure Gustavo, procure Taína. Gustavo estava aqui tocando? Tá lá atrás. Gustavo e Taína já estão lá atrás, então você pode procurá-los ainda hoje e fazer a inscrição do seu filho ou da sua filha para o retiro. Esse mês são 5 parcelas de R$120. O valor do retiro é o mesmo, a gente só vai redistribuindo o valor de acordo com os meses que faltam, tá bom? Então você pode procurar Gustavo e Taína e fazer a inscrição do seu filho para o retiro. Classe de batismo, nós vamos começar as aulas hoje, não é isso, Abrão? 5h30 da tarde. Então, se você está inscrito para a classe de batismo, as aulas começam hoje. Pastor, eu não sou batizado e quero começar também nessa classe de batismo. Procure nosso irmão Abraão, dê o seu nome para ele e já venha hoje para a primeira aula, que vai ser às 5h30. Nós queremos fazer esse batismo no 2º ou no 3º domingo do mês de dezembro, tá bom? Então, se você não é batizado nas águas, não perca essa oportunidade de cumprir este mandamento dado pelo próprio Senhor Jesus, amém? Nós estamos no mês de outubro fazendo o nosso Outubro da Família, um mês inteiro dedicado à família, às famílias da igreja. Estamos fazendo aos domingos à noite, todo domingo à noite. Começamos semana passada e vamos dar seguimento hoje e nos próximos domingos,
Vamos ter sempre, eu abri o mês, vamos ter pastor Almir pregando, diácono Marcelo, diácono Eduardo Souza, diácono Eduardo Marques. Cada um vai estar trazendo uma palavra voltada para as famílias da igreja, todo domingo à noite. Então eu incentivo você a vir e trazer a sua família, pois ao final de cada culto nós vamos orar pelas famílias da igreja e vamos pedir que Deus abençoe as famílias da igreja, amém? Então não fique de fora. Eu quero agradecer também aos irmãos e às irmãs que têm feito a decoração, e essa decoração é para que você possa tirar fotos também depois do culto. Ao final do culto você pode subir com a sua família e tirar foto, guardar esta lembrança do mês de outubro da família. O importante é que você não fique de fora. Venha, traga a sua família e nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que abençoe as nossas famílias. Posso ouvir um amém? Próxima sexta-feira vamos ter encontro feminino. Sexta-feira agora, dia 14 de outubro, vamos ter um encontro feminino às 9h30, não é isso? 9h30 da manhã. Então, não fique de fora, porque essa semana nós tivemos GAT, tivemos Entre Nós, mas já era o segundo sábado, mas a sexta-feira era apenas a primeira sexta-feira do mês. Obrigado, Marcelo. Era a primeira sexta-feira do mês. Então, a segunda vai ser na sexta que vem. Então, encontro feminino, próxima sexta-feira, às 9h30 da manhã. Tá bom? Tá ok. Deixa eu ver o que mais aqui. Sim, encontro de casais. Vamos ter o nosso último encontro do ano. O último encontro de casais do ano, não é isso? O último encontro de casais do ano. Vai ser no dia 18 de novembro. O valor, apenas R$60 o casal. Para você ter uma noite abençoada, uma noite de comunhão com a sua esposa, com o seu esposo. Então procure, ainda hoje, procure o diácono Eduardo Marques, sua esposa Karen, Carlos e Renana também, não é isso? Pode procurar um dos 4 e fazer a inscrição para este encontro, que vai ser o último encontro do ano. Nós temos uma quantidade limitada de vagas, porque temos feito no 4º andar, então temos uma quantidade limitada. Então não deixe para cima da hora, faça logo a sua inscrição, tá bom? E por fim, pediram para avisar que nós estamos com problemas no aplicativo da Bíblia. Pode ser que eles não consigam projetar os versículos, tá bom? A gente tem um aplicativo que a gente sempre projeta aqui, mas como eu falei, deu um probleminha ali, eles estão vendo. Por isso que eu digo, a gente projeta para facilitar, mas o bom mesmo é garantir. A boa e velha Bíblia de papel, essa não trava. Então, eu sei que é um facilitador, né? Pessoas que às vezes têm dificuldade de achar, a gente tem usado esse recurso, mas tecnologia é assim, um dia dá problema. Essa aqui eu sei que não dá problema, ok? Então, se você, por exemplo, tem a Bíblia no seu celular, na hora do culto você pode usar, porque talvez a gente não consiga projetar aqui os versículos da mensagem, tá bom? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Só levantar a mão, não vamos pedir para você ficar de pé. Temos uma visitante aqui, que alegria, que alegria. Mais alguém nos visitando? Só preciso que você levante sua mão para receber uma lembrança. Quem estiver perto, nos ajude a receber a nossa visitante. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Mais alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Como é que nós recebemos, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos passar o nosso momento de oração. Nós temos orado pelo senhor Tadeu, pai da Michele, né, que foi diagnosticado com hidrocefalia, clamando a Deus pelo milagre em sua vida. E vamos continuar orando, pedindo que o Senhor o abençoe. Orando pela Sara, filha da Cláudia, né, que graças a Deus está bem, mas está sob cuidados médicos, né, porque ela está grávida, precisou fazer um procedimento, deu tudo certo, graças a Deus, mas a médica está acompanhando passo a passo para que corra tudo bem. Vamos continuar cercando a Sara e o bebê com as nossas orações.
Continuamos em oração pelo Sérgio, esposo da Vânia Carla, ele está internado, né? Ele sofreu um acidente de moto e parece que vai ter que fazer uma diálise, né? Mas graças a Deus está bem, é porque como ele quebrou, fraturou 5 costelas, ele não pode beber muito líquido para não criar nenhum problema no pulmão, e aí vai precisar filtrar o sangue, né? Mas nós estamos cobrindo ele de oração, pedindo que o Senhor venha restaurá-lo em nome de Jesus, amém? Continuamos orando pela Naíra, mãe do Rafael, né? Sogra da Fabiana. Ela está internada ainda? Já foi para casa, né? Glória a Deus. Mas está ainda com a Covid? Tá, né? Vamos continuar então orando pela sua plena recuperação. Orando também pela Joselba, né, que está melhor, está se recuperando em casa, graças a Deus. Estive falando com ela essa semana e estamos orando para que a sua recuperação seja plena, em nome de Jesus. Orando pelo Luiz, esposo da nossa irmã Ana Florência, que passou por uma cirurgia, já teve alta, né, já foi para casa hoje, acho que foi hoje a alta, né? Foi para casa, vamos continuar orando pela sua plena recuperação e orar pela irmã Araci, né? Ontem a filha dela me mandou uma mensagem dizendo que ela sofreu uma queda em casa, né? Tentei ligar, não consegui, mas... tá aí? Você para de dar susto, né, minha irmã? Olha ela lá atrás, tá vendo? Dando susto na gente, ó. Tá bem? Fez assim, então tá bem, glória a Deus. Bom te ver aqui. Orar para que Deus possa continuar protegendo a nossa irmã em nome de Jesus, amém? Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Vamos dobrar os nossos joelhos, apresente o seu pedido de oração ao Senhor e daqui a pouquinho nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, amado Pai, prostrados diante de Ti, Senhor, nós clamamos aos céus nessa hora, pedindo que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa agir em nosso meio,
trazendo cura, Senhor, a todos aqueles que estão enfermos, ó Pai. Restaurando a saúde plenamente, ó Pai, de todos aqueles que estão clamando por cura nesta hora, Senhor. Entregamos todos esses irmãos e irmãs que nós mencionamos a Ti, ó Pai, pedindo que o milagre aconteça na vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Opera o Teu milagre, Senhor, opera, Senhor, a Tua vontade na vida de cada um deles, ó Deus. Vem, Senhor, restaurar, Senhor, a saúde deles, ó Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, aqueles que estão internados, ó Pai, que sejam curados, Pai, tenham alta em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, nós colocamos, ó Deus, também, ó Pai, todas as famílias da igreja em Tuas mãos, ó Deus, pedindo que o Senhor venha abençoar as famílias da Tua igreja, Senhor, restaurando relacionamentos, ó Pai, em nome de Jesus. Vem, Pai, abençoar a Tua igreja nesta hora, Pai. Nós entregamos cada pedido que foi levantado a Ti, Senhor, entregamos em Tuas mãos, ó Deus. Pois sabemos, ó Pai, que em Ti está todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Pai Santo, nós nos colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, pois nas Tuas mãos nós estamos seguros. Senhor, também queremos orar pela nossa nação, ó Pai. As eleições do segundo turno se aproximam, ó Pai, e queremos Te pedir que o Senhor tenha misericórdia desta nação, ó Pai. Tua vontade se cumprirá, pois ela é soberana. Ela está acima, Senhor, da vontade dos homens. Os homens não determinam aquilo que acontece, Pai. Tudo vem de Ti, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia desta nação, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, deste povo, Pai. Entregamos, ó Deus, essas eleições nas Tuas mãos, ó Pai, e pedimos que o Senhor guarde a Tua igreja, que o Senhor desperte a Tua igreja, que o Senhor renove a Tua igreja, Pai, para que possa cumprir a Tua vontade, Senhor, e a missão que nos foi confiada. Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza de que as orações que foram feitas neste lugar foram ouvidas por Ti, ó Pai, e conforme o Teu querer serão respondidas. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te bendizemos, em nome de Jesus. Que toda a igreja do Senhor diga amém. Você pode se sentar. Vamos passar ao momento do ofertório, momento que faz parte do nosso culto a Deus. Podem passar com os envelopes. Se você precisar do envelope, é só levantar a mão e os irmãos chegarão até você. Saiba que você é um mantenedor da casa de Deus através dos dízimos e ofertas. Nós somos os mantenedores dessa casa. E glorificado seja Deus por isso, porque Ele nos deu esta oportunidade de abençoarmos a Sua obra. Amém? Então que você possa participar deste momento com alegria no seu coração, pois Deus, Ele ama aqueles que abençoam a Sua obra com alegria no seu coração. Amém? Nós temos as contas projetadas com as chaves Pix, também estão nos envelopes. Os diáconos estão com a maquininha, se alguém assim precisar. Se você for terminando de preencher o seu envelope, traga até o altar do Senhor. Quero apertar a sua mão e pedir que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Amém. Se você estiver terminando de preencher, você pode trazer. Senão nós temos um segundo momento, onde as salvas irão passar. Vamos todos ficar de pé. Se você tem uma oferta para entregar ao Senhor, segure em suas mãos. Vamos apresentar juntos a Deus. Amém. Santo Deus, amado Pai, obrigado pelos dízimos e ofertas trazidos ao Teu altar. Obrigado, Pai, pela Tua provisão. Que haja também provisão em cada mesa, de cada lar aqui representado, ó Pai. Pois o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, pois o Senhor é fiel. Obrigado por tudo, ó Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe, você pode sentar, os irmãos e as irmãs vão passar com as salvas. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor. Para o seu louvor, vivo para o seu louvor, e sarou minhas feridas, e me fez reinar em vida. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2.
carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Vamos ler apenas esse versículo. A palavra do Senhor diz assim: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. O Senhor nos abençoa, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nessa manhã, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Pai, usa-me para ser um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos começando um novo dom do Espírito hoje, como eu disse, e com isso entrando na reta final do nosso estudo sobre os dons espirituais, porque o dom de interpretação de línguas é o último dom da lista de Paulo, lá de 1ª carta de Coríntios 12. Então, com isso nós estamos entrando na reta final do nosso estudo sobre os dons do Espírito. E o mais importante que eu tenho falado ao longo desse período é que os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Dons não são exclusividade de uma pessoa. Os dons, eles são distribuídos no meio da igreja para que a igreja seja edificada. Mas para que isso aconteça, a igreja precisa buscar o Espírito Santo. Ah, pastor, nós vamos ter então cultos de busca do Espírito Santo. Meus irmãos, todos os cultos dessa igreja nós buscamos o Espírito Santo. Antes de começar cada culto, eu oro e peço: Senhor, derrama do Teu Espírito neste lugar. Não tem um só culto em que eu não peça isso a Deus. Mas essa busca não começa no momento em que você coloca os seus pés na igreja. Essa busca começa no momento em que você dobra os seus joelhos na sua casa. É lá que começa a busca pelo Espírito Santo. Não adianta fazer cultos se o povo de Deus não dobra os joelhos em casa e não busca. Quando você dobrar os seus joelhos, você tem que pedir: Senhor, enche-me do Teu Espírito. Você tem que pedir: Senhor, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Dá-me dons para que eu possa Te servir. Se a igreja não buscar, desde casa, nada, absolutamente nada vai acontecer. Eu também tenho dito aqui repetidas vezes, quando nós chegamos à igreja no domingo, nós chegamos para apresentar a Deus o resultado de uma semana na presença dEle. Foi por isso que Paulo escreveu a Romanos: apresentem os seus corpos, a sua vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Quando eu venho para a igreja no domingo, eu venho ofertar a Deus a minha vida, que deveria ter sido colocada a semana inteira aos pés da cruz. Então, a busca pelo Espírito de Deus não começa quando você pisa na igreja, começa quando você dobra os seus joelhos lá na sua casa.
E quando você colocar os pés neste lugar, a presença de Deus vai aquecer o seu coração. Precisamos entender isso. Porque senão vamos ficar reféns de eventos, cultos, congressos, palestras. O Espírito Santo é algo que precisa ser vivido. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é alguém com quem nós temos que nos relacionar. Ele não é uma teoria, ele não é uma filosofia, ele não é uma energia, ele é o próprio Deus. E quanto mais você conhecê-lo e buscá-lo, mais a sua vida será cheia dele. Não dá para viver um relacionamento com Deus na teoria. É igual matemática. Você aprende matemática lendo sobre matemática. É claro que o conhecimento é importante, mas como é que você aprende matemática? Fazendo. O relacionamento com o Espírito Santo é algo que tem que acontecer na prática, no dia a dia. Se você não ora, se você não lê a palavra, se você não busca, você não terá o dom do Espírito. Não adianta. Você pode participar de cultos de busca do Espírito Santo, palestras, congressos, cultos de avivamento. Se você não entender que a busca começa na sua casa, nada vai acontecer na sua vida. É com os joelhos dobrados. É com os joelhos dobrados que nós somos banhados pelo Espírito. É com os joelhos dobrados que nós somos cheios da sua presença. Posso ouvir um amém? Então nós precisamos entender que nessa reta final desta série sobre os dons do Espírito, a coisa mais importante que nós precisamos entender é que esta busca começa com os joelhos dobrados. Porque o que nós fizemos aqui foi apenas ensinar o que é, o que são, como funcionam, como Deus age. Mas se a igreja não buscar isso na prática, de nada adiantará. Interpretação de línguas, que é o assunto que nós vamos começar hoje, tem como a sua pergunta principal a seguinte: as línguas faladas são línguas humanas? Esse é o grande questionamento. Quando se fala em dom de línguas na igreja, o grande questionamento ao longo dos séculos é: as línguas que são faladas, elas são línguas humanas? E há muito debate em relação a isso, porque uma ala da igreja que ela é cessacionista. E o que quer dizer cessacionismo? Quer dizer que eles acreditam que os dons do Espírito pararam com a morte dos apóstolos. Então, para uma ala da igreja evangélica, o dom de línguas, ele não é válido para os dias de hoje. Porque, segundo eles, o dom de línguas era um dom de falar em outros idiomas. Línguas humanas. E se este dom de falar em línguas é um dom de falar em línguas humanas, isso teve um momento que foi lá na igreja primitiva, e com a morte dos apóstolos, este dom parou de existir.
E para responder essa questão, alguns estudiosos cessacionistas resolveram fazer um estudo com pessoas que afirmavam falar em línguas nos dias de hoje. E a conclusão a que eles chegaram é que raramente, ou quase nunca, qualquer uma dessas pessoas que falaram em outras línguas, falaram algum dialeto humano conhecido. Nós precisamos entender, meus irmãos, que eu não estou aqui para discutir se os cessacionistas estão certos ou estão errados. Eu estou aqui para mostrar o que a Bíblia fala a respeito. A grande questão é, Paulo fala sobre dom de interpretação de línguas? Fala ou não fala? Vamos voltar ao texto então, 1 Coríntios 12, versículo 10. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dado o quê? Variedade de línguas. E a outro, capacidade para... Ora, se as línguas faladas são humanas, por que precisa ter um dom para interpretar? Se eu aqui começar a falar em inglês, quem aqui sabe falar inglês? Levante a mão assim. Vocês vão conseguir interpretar o que eu estou dizendo, sim ou não? Isso foi fruto do dom do Espírito? Não, provavelmente do curso ou da formação que vocês têm. Então nós precisamos entender que se o próprio apóstolo Paulo fala sobre dom de falar em outras línguas, variedade de línguas, e fala em dom de interpretá-las, Paulo está dizendo que isto é um dom do Espírito, então isto é sobrenatural. Então vamos lá. Este é o ponto. Os cessacionistas acham que o dom de línguas é o dom de falar em outros idiomas. E por isso não é válido para os dias de hoje. Nós acreditamos que o falar em línguas, segundo a carta aos Coríntios, é um dom sobrenatural, é falar mistérios, como nós lemos aqui, Paulo escrevendo no capítulo 14, no versículo 2, pois quem fala em línguas não fala para quem? Não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Então nós entendemos que o dom de falar em línguas ele é válido nos dias de hoje, pois não se trata de falar em idiomas humanos, mas se trata de falar mistérios diretamente para Deus. Daí Paulo dizer que para haver interpretação do que está sendo dito, é necessário também um dom do Espírito. Não é a capacidade humana que vai trazer entendimento. Então vamos voltar aos textos bíblicos que falam a respeito disso. Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Amém? A palavra de Deus diz o quê? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o que aconteceu? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles o quê?
línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que línguas é essa que esse povo aqui falou? Vamos ler. Estavam todos morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de quê? Foi tomada de quê? Perplexidade. Por quê? Porque cada um os ouvia falar na sua... Que língua é essa que está sendo falada aqui em Atos 2? Que língua é essa que está sendo falada aqui em Atos 2? Línguas humanas. Atos capítulo 2, eu já falei aqui, que foi o marco da descida do Espírito Santo. Foi um sinal para a igreja e para fora da igreja. As pessoas que estavam ali para comemorar o Pentecostes ouviram aquelas pessoas falar na sua própria língua. Aqui em Atos 2, foi o marco da descida do Espírito Santo. Aqui foi falado línguas humanas. O próprio texto diz, versículo 6, assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu aquela multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7, eles estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos, homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Então o que está acontecendo aqui em Atos 2 é único. É a descida do Espírito Santo, era um sinal para a igreja e um sinal para os que estavam fora da igreja. Aquelas pessoas que estavam lá, várias nacionalidades, ouviram aquelas pessoas falarem nos seus próprios idiomas. É como se de repente nós começássemos a falar em inglês, francês, alemão, árabe, por aí vai. E tivessem essas pessoas passando aqui na rua e ouvissem a gente falando das grandezas de Deus nos idiomas deles. Isso é o que aconteceu em Atos 2. Mas não é o que acontece nas outras passagens de Atos. Atos 2 é um evento único, é um marco. Tanto é que Pedro diz, o que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém? Isso é o que está acontecendo aqui. Aí você vem na continuidade da história da igreja, porque Atos dos Apóstolos narra, conta a história da igreja. Aí você vem em Atos capítulo 10.
Já falamos aqui sobre esse texto também, onde Pedro foi levado para a casa de Cornélio, um centurião, um homem piedoso, um homem que mandou chamar Pedro, porque Deus assim o revelou. E Pedro vai à sua casa e começa a pregar a palavra de Deus, e no versículo 44 de Atos 10, 44, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o quê? O dom do Espírito, pois eles os ouvia falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Aqui você não vê ninguém interpretando. O Espírito desce sobre a casa de Cornélio e eles começam a engrandecer a Deus em línguas. O que acontece aqui em Atos 10 não é a mesma coisa que acontece em Atos 2. E depois, em Atos capítulo 19, Paulo chega na cidade de Éfeso. Paulo chega na cidade de Éfeso. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, ele chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou então: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. O que acontece aqui também não é o que acontece em Atos 2. Então o que a gente percebe é que Atos 2 é um marco. O Espírito Santo desceu cumprindo a profecia de Joel, e como o desencadear de ondas, quando você pega uma pedra e joga ela no lago, o que acontece? A pedra afunda. Se não afundar, você sai correndo. A pedra afunda, mas o que acontece com a água? Ondas vão sendo criadas. Então, é como se Deus tivesse jogado uma pedra no lago. E o Espírito começa então a ser derramado pela igreja. E aí Paulo, orientando a igreja de Corinto, ele começa a dizer o que estava acontecendo, porque lá em Atos 2, eles falaram em línguas humanas, mas a continuação da manifestação do Espírito não foi da mesma maneira. Por quê? Porque Paulo então começa a orientar: quando falamos em línguas, falamos para Deus. O nosso espírito, na nossa fraqueza, ele é ajudado pelo Espírito de Deus para falar para o Senhor aquilo que nós não temos condições às vezes de falar. Então, o dom do Espírito, ele continua nos dias de hoje? Sim, cremos que continua. Porque nós temos evidências de que pessoas hoje têm sido usadas por Deus em vários dons da lista de Paulo, lá em Coríntios 12. E um deles é o dom de falar em línguas e o dom de interpretar línguas. Mais uma vez, se as línguas faladas fossem humanas, por que o Espírito Santo
faria um dom para interpretar. Se falarmos línguas humanas, qualquer pessoa que conheça aquele idioma poderá interpretar sem a ação do Espírito Santo. Você entende isso? Então nós entendemos que isso é sobrenatural. Tanto é que ao longo do texto bíblico, ninguém questiona. Você não vê nenhum questionamento a Paulo, por exemplo, sobre o tipo de línguas que é falado. E Paulo fala isso o tempo todo. Quando ele está falando com a igreja de Corinto, ele fala no capítulo 12, ele fala no capítulo 13. Ainda se eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver amor. Depois no capítulo 14 ele volta no assunto. E você não vê a igreja questionando, por quê? Porque a igreja entendia que aquilo era algo sobrenatural. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que nós precisamos entender sobre o dom de interpretação de línguas é responder a essa pergunta. Quando alguém fala em línguas, nos dias de hoje, que idioma está falando? Nós cremos, com toda a convicção, de que não são línguas humanas. Falamos a Deus, e aí eu volto a Coríntios 14, versículo 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. E aí Paulo continua, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo edifica. E por que só edifica a si mesmo? Porque fala com Deus e fala em mistérios. Paulo explicando a igreja. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E eu já expliquei isso aqui também. Paulo não está colocando os dons em uma classificação de importância, dizendo que este dom é mais importante do que o outro, não. Paulo está escrevendo a uma igreja que estava bagunçada, onde os dons eram usados da maneira errada, onde as pessoas achavam que falar em línguas no culto era algo muito espiritual, e Paulo está dizendo, no culto, profetizar é melhor do que falar em línguas. Por quê? Porque quem profetiza edifica a igreja, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, no assunto interpretação de línguas, o que nós precisamos entender hoje para que possamos avançar nos próximos domingos? Qual é o idioma que falamos quando falamos em línguas? A língua dos anjos, a língua de Deus. Falamos mistérios. Pastor, alguém pode também pelo Espírito falar outros idiomas? Há alguns relatos na história da igreja sobre isso. Há alguns relatos de homens missionários que chegaram em um determinado país e foram usados por Deus para pregar o Evangelho em outros idiomas. Mas nos dias de hoje, todo mundo tem condições de estudar e aprender um outro idioma. Porque, às vezes, movido por algumas histórias, nós somos levados a tomar atitudes infantis. Eu não vou citar nomes, mas o irmão de um grande líder pentecostal aqui no Brasil, ele quis ser missionário na China. E ele tinha lido a história de um homem que chegou num país
e que ele não falava o idioma, e chegando lá, ele, tomado pelo Espírito Santo, ele começou a falar das coisas de Deus no idioma local. E ele falou com a sua família, dizendo: eu vou para a China, porque chegando lá o Espírito Santo vai me usar e eu vou falar chinês. E a família disse: olha, eu acho melhor você se preparar, porque as coisas não são assim. Não, eu creio que Deus vai fazer isso. E quando ele desceu do avião, ele tinha total convicção de que ao abrir a sua boca, ele iria falar mandarim. E não falou nada. Então nós temos que ter cuidado para que algumas histórias, meus irmãos, são impactantes. Eu não me lembro de quem foi, mas eu li uma vez a história de um homem de Deus que estava indo a cavalo para uma outra cidade pregar o Evangelho. E Deus tinha colocado no seu coração uma profunda convicção de que ele tinha que chegar naquele lugar. E no meio do caminho o cavalo dele adoece. E naquela época o transporte era feito a cavalo. E sem o cavalo ele não chegaria a tempo naquela cidade. E ele, movido por Deus, ele impôs as mãos sobre o cavalo e orou, pedindo a cura do animal. E o cavalo se levanta, e ele monta e chega no culto. Aí imagina se todo mundo agora resolve orar pelo animal, porque alguém, movido por Deus, orou por um cavalo para fazer a obra de Deus. Nós não podemos pegar algumas coisas que Deus faz e transformar em regra. Deus pode fazer qualquer coisa? Sim, Ele pode. Mas porque Deus fez alguma coisa no passado, Ele é obrigado a repetir essa experiência? Não. O que nós temos que fazer, meus irmãos, é o que eu já falei aqui, nós temos que nos encher do Espírito. Se você estiver cheio do Espírito, o Espírito moverá você. Quantas vezes a gente é usado dessa maneira? Quantas vezes você está aqui, daqui a pouco vem alguém na sua cabeça para orar. Aí daqui a pouco você vai falar com a pessoa: poxa, ontem de madrugada eu estava, me veio na mente orar por você. Poxa, que horas? Tal hora. Essa hora eu estava entrando no hospital. Quem faz isso? O Espírito Santo. Ele pode fazer qualquer coisa, mas nós não podemos criar regras baseadas em experiências. Nós temos que entender o que a Bíblia fala. E esse é o nosso papel, esse é o nosso propósito. Então, é possível alguém ser usado de uma forma sobrenatural para chegar num local e falar o idioma local? Eu já li em livros que isso aconteceu. Agora, seria muita infantilidade da minha parte se eu não me preparasse. Porque hoje nós temos acesso a um bom conteúdo para nos preparar para uma obra missionária dessa. Você entende o que eu estou falando? Então nós temos que amadurecer e entender que o Espírito de Deus, Ele age nas nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que buscar um relacionamento com Ele. E hoje, meu único propósito era trazer à igreja esses textos bíblicos, Atos 2, Atos 10 e Atos 19, para mostrar a diferença do que aconteceu em Atos 2 e do que aconteceu em Atos 10, em Atos 19, e que continua acontecendo até os dias de hoje. Estávamos aqui no meio do louvor e de repente o Espírito Santo começou a agir, e eu ouvi pessoas falando em línguas. Isto é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Quem estava do lado não entendeu. Por quê? Porque aquela pessoa estava falando direto com o Pai. Se Deus quiser interpretar, Ele vai levantar alguém e alguém vai interpretar. Mas nós temos que entender que Ele é soberano em tudo que Ele faz, amém? Então, nossa igreja entende, fechando a questão, que línguas falamos? Falamos mistérios, falamos para Deus. Não cremos que os dons cessaram. Não cremos que os dons não funcionam mais nos dias de hoje. Muito pelo contrário. Cremos na continuidade dos dons do Espírito Santo. Amém? A partir de semana que vem a gente vai entrar mais em detalhes
sobre a interpretação de línguas, mas eu precisava, nessa introdução, definir esse ponto. Quando falamos em línguas, o que falamos? Falamos mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Amém? Vamos ficar de pé. Pedir aos diáconos que já estejam aqui à frente. Amados irmãos e irmãs, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Que você se lembre que a busca pelo Espírito começa com os joelhos dobrados, lá no seu lar, na sua casa. Que quanto mais você buscar a Deus, mais você será cheio do Espírito Santo. Que você possa colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai amado, Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor venha agir no nosso meio de uma forma sobrenatural. Que o Senhor possa despertar, ó Pai, os corações para te buscarem a cada dia, para terem um relacionamento contigo, ó Pai, para que possam, Senhor, serem cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai. Pois, Senhor, nós cremos que precisamos desses dons para cumprirmos, Senhor, o chamado que o Senhor fez a nós. Para nós nos edificarmos, ó Deus, edificarmos a nós mesmos e edificarmos o próximo, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito, eu te peço, Pai. Enche-nos com a Tua presença, ó Deus, para que esta igreja seja uma igreja, Pai, repleta de dons, não para a nossa glória, mas para a glória do Teu nome, Senhor. Para que o Teu nome seja exaltado neste lugar, para que vidas possam entrar aqui e Te conhecerem, ó Pai, e tenham um relacionamento contigo, ó Deus. Santo Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Abençoa o almoço que vamos ter agora. Eu quero Te agradecer pelas pessoas que estão se dedicando durante a semana, Pai, vindo aqui na igreja, trabalhando, fazendo o seu melhor, com todo o carinho, ó Pai, que essas pessoas sejam abençoadas, ó Pai, por todo o carinho que tem tido para a Tua obra, Senhor, que o Teu Espírito venha abençoá-las nesta hora, em nome de Jesus, ó Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que logo mais teremos o culto da família. Traga a sua família para ouvir uma palavra de Deus e para receber a oração sobre a sua casa. Amém? Quero pedir a um diácono que venha aqui encerrar este culto. Quem está disponível? Carlos? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Alô, a paz, igreja. O Senhor, Deus Pai, nos guie de volta para a segurança para nossas casas, meu Deus, que o Senhor possa nos acompanhar, nos proteger, nos guardar, que o Senhor venha, meu Pai, renovar nossas forças, que possamos, meu Pai, estar aqui à noite, no culto voltado para a família, Senhor Deus. Então, que o Senhor venha estar conosco, proteja, leve em segurança cada família aqui representada, meu Pai. Então, que assim seja, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus.